pode já. Você quer esperar um pouco? O que que fala ali? Tá ao vivo já. Pronto, pode falar. Pode começar. Oi, Gisela. Onde é que você está? Ele me entrar aqui. Estou te esperando. Oi, tudo bem? Oi, Gisele. Tá me vendo? Estamos nos vendo. Que bom, então. Tudo Olá, bem? amigas e tudo bem. Então, olá, amigas e amigos. Hoje vamos ter aqui a doutora Gisele Mila. Ela é formada em odontologia e tem especialização em harmonização facial. Gisele, conta um pouco de você e dos seus procedimentos maravilhosos que você faz na sua clínica e que deixa a aparência das mulheres de 80 suave e mais bonitas e descansadas. Conta tudo para nós, por favor. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer esse convite especial para estar aqui hoje para falar sobre procedimentos que a maioria da mulherada se interessa, né? E então, meu nome é Gisele, eu sou formada em odontologia, já faz 8 anos, e eu tenho me especializado ao longo desses anos em harmonização orofacial. Então, eu trabalho com procedimentos estéticos faciais de rejuvenescimento, entre eles toxina botulínica, fios, bioestimuladores de colágeno, enfim, uma gama imensa de procedimentos, sempre focados em face, rejuvenescimento de face. Em que idade a gente pode começar a fazer esses procedimentos todos? Tem idade certa? Não, na verdade é assim, quanto antes a gente começar os tratamentos preventivos, melhor é. Porque tudo que a gente faz como prevenção é muito mais fácil da gente manter os resultados a longo prazo do que depois que já tá ali com uma injúria a gente querer melhorar aquilo. Então, assim, não tem uma idade certa, mas sim uma indicação correta para começar os tratamentos. Então, o que a gente diz é, a partir dos 25 anos, a gente já começa a perder colágeno e ter um envelhecimento facial. Mas se antes disso a paciente já tiver alguma indicação para fazer procedimento, não tem problema nenhum. Sim. Vamos ler a primeira pergunta? Não, eu só queria perguntar o seguinte. Na sua clínica, o que elas mais pedem? Porque eu acho que, conversando com as minhas amigas, todas assim têm mais ou menos o mesmo problema. Todas têm problema de flacidez na pele do rosto, bigode chinês, código de barras e papada. Pronto. Se você puder dar uma ajudada nisso, a gente já vai ficar muito feliz. Sim, na verdade, sim. Os procedimentos, eles podem ser feitos em qualquer idade, né? Então, a gente sempre tem que focar em tratamentos específicos para cada rosto. Você falou assim, porque normalmente as queixas principais, elas são muito parecidas. Por quê? Não. Por causa do nosso processo de envelhecimento da face. O processo de envelhecimento da face, ele é muito parecido em todos os rostos. O que varia muito é quando esse envelhecimento vai chegar. E isso depende muito da qualidade de vida que a pessoa tem, dos cuidados de pele que essa pessoa tem durante a vida, né? Então, assim, o processo de envelhecimento, ele vai vir para todo mundo. Mas em algumas pessoas, eles vêm numa maior intensidade, em outras numa menor intensidade. Por isso que eu sempre falo para minhas pacientes que envelhecer... Todo mundo vai envelhecer, mas o que a gente pode escolher é envelhecer com qualidade ou não. E é aí que está a grande diferença. Isso. Eu ouvi falar de um procedimento muito bom, que é o PRF. O que quer dizer isso? O plasma. Então, vamos lá. O IPRF, ele é o plasma rico em fibrina. O que é o plasma rico em fibrina? Ele é um agregado plaquetário. Então, como que a gente obtém ele? A gente tira o sangue do paciente em consultório, a gente pega o sangue que a gente acabou de retirar, a gente vai colocar numa centrífuga e a gente vai separar a parte boa do nosso sangue
da parte que a gente não precisa reinjetar. O que está dentro dessa parte boa? A gente tem os nossos fatores de crescimento. Você imagina assim, um agregado plaquetário de coisas boas que a gente vai reinjetar nas regiões que a gente quer para melhorar a nossa pele. Então, assim, é tudo de bom. A gente consegue um estímulo de colágeno, clarear o rosto, a gente consegue melhorar algumas regiões da face que com outros procedimentos é muito difícil, como por exemplo a região de olhos. Essa região é uma região muito fina, muito delicada de se trabalhar. E com o PRF a gente consegue trabalhar com muita facilidade, com muita, principalmente, segurança. Então, por isso que ele é tão indicado no consultório. Hoje ele é um dos meus carros-chefes, é um dos procedimentos que eu mais realizo lá no consultório. E esse procedimento, por exemplo, é dolorido, vai alguma anestesia, fica roxo, dá para sair dali depois da noite e ir jantar fora? Então, vamos lá. Todo procedimento que a gente realiza em consultório, a gente acaba anestesiando. Seja anestésico tópico ou seja anestesia mesmo intrabucal, onde a gente pega mais nervos. Mas a gente sempre anestesia. Então, o que eu digo é que os pacientes, eles não sofrem na cadeira. Até porque se os pacientes sentissem dor, eles não voltariam. Então, assim... tudo é realizado com anestesia. Com relação ao pós, aí depende muito da forma com que a gente vai aplicar esse PRF no rosto da pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente faz região de olhos, que é uma região um pouco mais sensível, a gente vai ter um pouquinho de pós, um pouquinho de inchaço. A gente sempre pode pegar alguma veinha, porque a nossa face ela é muito vascularizada. Então, a gente pode sim criar um hematomazinho nas pessoas, mas geralmente são coisas pequenas e em curto prazo a gente já consegue resolvê-las. Então, a maioria dos procedimentos que a gente realiza em consultório, como eles são minimamente invasivos, o paciente ele consegue realmente no dia seguinte já estar pronto para ir trabalhar, sabe? Não precisa ficar em repouso, essas coisas assim. É mais cirurgias, como uma bichectomia, que aí sim o paciente precisa de alguns dias em repouso. Mas fora isso, é super tranquilo. Dá para E se a fazer pessoa sem estresse. quiser pôr os fios? Eu escuto muito falar de fios. Que fios são esses? Então, existe uma gama muito grande de fios. A gente pode colocar fios PDOs lisos, que são fios unicamente para estímulo de colágeno. Então, uma região onde a gente utiliza bastante fio é aqui na região de código de barra, tá? Que a gente insere os fiozinhos lisos, mas também existem os fios que a gente chama de fios PDO espiculados, que são fios para tracionamento de pele. E a gente, daí sim, a gente vai mexer com musculatura, com ligamento. São fios que a gente insere numa camada um pouco mais profunda de pele para realmente dar um efeito de lifting facial no paciente. E aí, a longo prazo, ele também é reabsorvido e transformado em colágeno do tipo 3. Então, ele também acaba estimulando o colágeno. Mas existe uma gama imensa de estilos de fios. Então, a gente pode estimular colágeno e dar o lifting facial nele. E quanto tempo, vamos dizer, fazendo esses fios, ou então os outros procedimentos, a durabilidade, tem que repetir dali a quanto tempo? Então, na verdade, assim, principalmente quando a gente fala em estímulo de colágeno, tudo que a gente for fazer, ele vai ser acumulativo, são procedimentos acumulativos. Então, a gente fala que a gente cria uma garagem de colágeno. Quanto mais procedimento você fizer para estímulo de colágeno, mais você vai rejuvenescer mais. Eles são procedimentos que se acumulam. Então, assim, para uma paciente jovem, eu indicaria fazer uma vez por ano, uma vez a cada, sei lá, 2 anos. Por exemplo, um bioestimulador, mas numa paciente com um pouco mais de idade, com um pouco mais de pitose facial, pitose de pele, aí a gente já fala que a gente vai precisar fazer mais vezes para a gente conseguir um resultado melhor. Mas isso não quer dizer que uma coisa vai anular a outra. Quanto mais fizer, mais bonito vai ficar.
Que sem beleza. ficar artificial, né? Aí que entra também um pouco do bom senso. A gente não pode exagerar para não ficar artificial. Tem que ser tudo feito de acordo com a pessoa, sem Sim. exageros. E como é que funciona o microagulhamento? Eu vi falar também no microagulhamento, eu não sabia o que fazia microagulhamento, o fios. Muita Não, são oferta, muitos nomes, são muito tem hoje em dia a muitos gente nomes. tem, a gente tem E, uma gama imensa de tratamentos e de procedimentos, então realmente são muitos nomes e a gente confunde mesmo. Então, assim, exato, microagulhamento nada mais é do que uma técnica que você vai fazer microperfurações no rosto da paciente, visando estimular o colágeno. Isso a gente pode fazer de várias formas. Como uma delas é com o roller, que é aquele rolinho cheio de agulhinhas que a gente consegue passar no rosto da paciente para estimular o colágeno. Eu trabalhei algum tempo com o roller e hoje eu já trabalho com algumas outras técnicas mais modernas de microagulhar, como, por exemplo, a pistola de intradermoterapia computadorizada, que é uma pistolinha que a gente fura e já injeta o material que a gente quer lá dentro, como, por exemplo, o PRF, o plasma rico em fibrina. Outro método de trabalhar com microagulhamento é o MMP, que se chama microinfusão de medicamento na pele. É um outro aparelhinho que a gente tem, que a gente consegue também infundir, fazer um microagulhamento brando com uma microinfusão de medicações na pele. Também é uma forma de microagulhamento. E todos esses procedimentos, eles têm uma mesma finalidade, que é o estímulo de colágeno. Tem uma certo. pergunta aqui na tela, Eliane, ó, vou ler para você, ó. Lê. Tenho 25 anos e gostaria de fazer botox. Quando chegar aos 80, eu posso ter algum efeito negativo? Então, vamos lá. Primeiro, vou responder a primeira pergunta que estava lá. Eu acho que tudo quando a gente trabalha com bom senso, a gente não tem efeito negativo. Então, não tem problema nenhum você começar a fazer um botox preventivo numa idade de 25 anos. Isso não vai influenciar quando você tiver 80. O que acontece muito e que se fala muito é sobre o efeito vacina. Porque geralmente, se você fizer nos intervalos certos da toxina, a gente não vai ter esse efeito vacina. O que é esse efeito vacina? É quando você aplica num período menor do que 3 meses. Então, por exemplo, eu apliquei o Botox hoje e mês que vem eu já quero fazer mais. E aí você começa a aplicar e não dá. Aí você tem um efeito vacina. Então, daqui a um ano, quando você for fazer, esse efeito do Botox ele já não vai ser tão grande quanto ele era antigamente. Aí você começa a criar uma resistência dessa toxina. Mas se for feito corretamente, dentro de um plano de tratamento maior, dentro dos espaços corretos de tempo, não tem problema nenhum. Eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, as pessoas assim da minha idade têm o código de barras, isso todas têm, como se chama código de barra, essas preguinhas aqui. Tem como tirar isso, suavizar? Tem. Não estou dizendo eliminar, vamos dizer suavizar. Sim, é o que eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com naturalidade, a gente precisa envelhecer Exato. bem. Mas dá pra gente amenizar sim. O que pode ser feito? A gente pode fazer o PRF, a gente pode injetar esse PRF tanto com pistolinha de intradermoterapia quanto com agulhinha. Um procedimento que eu acho que ajuda muito. O envelhecimento labial, ele causa essas preguinhas aqui, porque a boca vai ficando toda enrugadinha. E aí, quando a gente faz o contorno labial com ácido hialurônico, a gente consegue recuperar esse volume perdido na região de lábio. Então, a gente pode fazer tanto procedimentos para estímulo de colágeno para melhorar essa pele, quanto fazer um rejuvenescimento labial que vai melhorar o contorno dos lábios, ajudando a esticar essa pele que ficou toda enrugadinha. Eu vejo pessoas que têm assim a boca meio caída até. Tem como contornar esses lábios e formar outra vez o biquinho, o formato bonito
da boca? No contorno labial, a gente consegue fazer isso. A gente faz aqui com ácido hialurônico o filtro, a gente consegue desenhar novamente essa região. Mas é imprescindível que o paciente também faça algum procedimento para essa região de sulco nasogeniano, que pega aqui, assim. Tudo que você... A gente sempre tem que pensar no envelhecimento facial de cima para baixo. Então, a gente vai reestruturando em cima e toda a região inferior vai melhorando também. Se eu quiser tirar essa preguinha aqui que me incomoda, aqui assim, qual seria o procedimento que você aconselharia? Então, a gente sempre tem que fazer uma análise facial. Então, o que acontece? O nosso processo de envelhecimento, ele começa com os nossos coxins de gordura profundos. Então, a gente começa a envelhecer aqui, a gente começa a ter perda óssea, ter perda de flacidez, de musculatura, de tudo nessa região. Quando essa região aqui começa a cair, o que acontece aqui? Vai marcando. Ele vai caindo aqui e vai marcando aqui. E aí depois, se você manter o processo de envelhecimento, começa a formar aqui o que a gente chama do bulldoguinho, que é o bulldog, que fica com aquele excesso de pele aqui. Então, a gente sempre tem que pensar nesse processo de envelhecimento do terço superior da face. Então, muitas vezes a pessoa está reclamando do bigode chinês, mas está com uma olheira super profunda. Então, se a gente fizer um preenchimento de olheira, um preenchimento de malar, a gente já consegue recuperar essa região do bigode chinês, que já vai acabar melhorando muito essa região. Se o processo de envelhecimento já tiver um pouco mais avançado, aí a gente pode vir e preencher na região do sulco nasogeniano. Mas eu evito muito esse preenchimento nessa região. A gente sempre tenta reestruturar as porções vizinhas para a gente melhorar aqui indiretamente, trabalhar pele, flacidez de pele e tudo mais. Mas tem como melhorar, sim. Tem como melhorar, que bom. Melhorar que eu falo, suavizar, né? Deixar menos marcado. Sim. E outra coisa que incomoda a mim e minhas amigas também que reclamam, quase que todas elas, é da papada. O que nós fazemos quando aparece aquela papada que vai caindo? Então, vamos lá. A papada, ela basicamente assim, ó, ela pode ter, falando de uma forma bem grosseira, ela pode ter duas indicações. A gente pode ter gordura submentoniana, que é o que a gente fala que é o papo gordinho mesmo. Aí a gente vai entrar com uma lipo de papada enzimática ou uma lipo de papada cirúrgica, que é para a gente tirar a gordura mesmo dessa região. Quando o paciente, muitas vezes o paciente, ele é muito magro e ele não tem essa gordurinha aqui embaixo, mas ele já tem um excesso de pele, uma flacidez nessa região. Aí a gente vai tratar de uma forma diferente. O que seria essa forma diferente? A gente pode entrar com bioestimulador de colágeno, como a hidroxiapatita de cálcio, como o Sculptra, que é o ácido polilático. A gente pode fazer fios nessa região também para melhorar. A gente pode inserir fios com PRF. Então, a gente tem um número vasto de procedimentos que a gente pode fazer para melhorar a flacidez. Mas eu sempre digo que, com relação à papada, o imprescindível é fazer um diagnóstico certo. Porque muitas vezes eu pego pacientes na clínica que tem essa papada muito flácida e fala assim, mas eu já fiz a lipo de papada e não adiantou. Por quê? Porque essa pessoa não tinha gordura nessa região, então não ia adiantar mesmo. Se o problema é flacidez de pele, a gente precisa tratar a flacidez e não a gordura submentoniana. Então, eu acho que a indicação é sempre você fazer um diagnóstico correto, é importantíssimo. Por isso, avaliação inicial, análise facial, todo aquele contexto antes de começar o tratamento. E a flacidez do rosto? Vamos falar só, se não quiser fazer tantos procedimentos assim, dá um ar, um ar suave, bonito, para eliminar essa flacidez que vai se tornando, só para fazer uma coisa mais rápida. Você tem algum procedimento assim? Tem. Assim, eu gosto muito de trabalhar com bioestimulador. Eu sou a louca do colágeno.
Eu acho que uma pele que tá firme, uma pele que tá bem viçosa, você acaba usando menos maquiagem, você não precisa ficar mascarando tanto. Então, eu gosto muito de trabalhar com bioestimuladores, como a hidroxiapatita de cálcio e o Sculptra. Então, assim, é um procedimento legal porque ele praticamente não tem pós. Então, é um procedimento que o paciente faz no consultório hoje e amanhã ele tá assim com essa região um pouquinho sensível, mas nada mais do que isso. Então, todo procedimento que a gente tem um pós muito reduzido é um procedimento bom de ser feito, porque a pessoa não precisa ficar nem um dia sem trabalhar. Às vezes, quando você faz um microagulhamento, algum outro procedimento, fica um pouquinho inflamadinho o rosto. Então, às vezes, a pessoa quer ficar em repouso, não quer ir trabalhar no dia seguinte. Mas quando a gente trabalha com bioestimuladores, a gente consegue um resultado a longo prazo. Geralmente, eles têm a durabilidade de 18 a 24 meses. Que beleza! E nesse período, você Aham. pode fazer mais sessões. Então, a partir de 30 a 45 dias, você já pode colocar mais bioestimuladores no rosto. Então, são procedimentos que eles vão se acumulando. Você faz hoje, aí daqui 3 meses você pode fazer mais, daqui 1 ano você faz mais, mas aquele que você colocou há 1 ano atrás ainda está lá funcionando. Então, o resultado ele vai se acumulando. É o que eu falo que é realmente você rejuvenescer. É você tá envelhecendo e tá combatendo aquele envelhecimento ao mesmo tempo. E a pessoa fica com alguma aparência assim, artificial? Não, quando você... Esse é o medo que eu tenho. Eu acho que assim, o maior medo das pessoas hoje é ficar com o rosto estranho. Porque realmente a gente tem visto alguns procedimentos que têm ficado muito estranhos. Mas quando você trabalha com planejamento, eu acho que consulta inicial, planejamento, você está em sintonia com o paciente, você entender o que o paciente quer é imprescindível para você conseguir chegar num resultado final satisfatório. Porque não adianta nada o paciente chegar lá, a queixa dele ser uma, e você realizar um procedimento que não tem nada a ver com a queixa principal dele e ele acabar ficando frustrado. Então, eu acho que dentro do que o paciente relatou, dentro do que o paciente quer, você precisa montar um planejamento para justamente você chegar num efeito final legal que vise o que o paciente estava buscando, sem exageros. Então, não dá para fazer uma consulta online com você. Não. Não, tem que ser presencial mesmo. Tem que ser presencial para a gente conseguir avaliar direitinho. Geralmente a gente faz um protocolo fotográfico no estúdio que a gente tem lá na clínica. Então as fotos ficam padronizadas. A gente sempre trabalha com esse antes e depois. Eu costumo mandar os antes e depois para os pacientes também. Porque muitas vezes eles falam assim, eu vim aqui, tirei um monte de foto e tudo mais, mas nunca mais vi essas fotos. Então, eu gosto sempre que o paciente volte para a gente fazer a foto final e também fazer essa crítica do tipo, era isso que você queria? Alcançou suas expectativas? Tem mais alguma coisa que te incomoda? Eu acho que esse entrosamento entre o profissional e o paciente é muito importante. Principalmente porque a gente está trabalhando com o rosto, né? Não, e o rosto não tem como esconder. Antes e depois, aí que vê a diferença. Sim, e porque a gente acaba acostumando, a gente se olha no espelho todo dia, né? Então, muitas vezes a gente melhorou um montão, só que a gente esqueceu como que a gente era antes. Exato, tem que ter a foto de antes e depois. Sim. Agora vamos lá aos queridinhos das mulheres. Quem que não gosta de um botox? Não só mulheres, homens também, né? Sim. Pode fazer todo botox é vida. Mas principalmente o botox. O que você aconselha o botox? Eu brinco que existem 2 tipos de pessoas na vida. As que não fizeram botox e as que ainda vão fazer. Exatamente. Uhum. E o botox, o que você aconselha? Eu, por exemplo, quando eu falo, eu faço cara de braba aqui, junto aqui. Tem botox aqui. Exato. Essa é a questão principal de todo mundo. Eu acho que aqui, assim, ó, e o pé de galinha, a testa. Então, assim,
O Botox, eu acho que de todos os procedimentos, ele é o mais, assim, comum, né? É o que mais se fala. Tanto que todo mundo, qualquer coisa é Botox, né? Ah, eu quero Exato. fazer um procedimento no rosto, é Botox, não sei o que, é Botox, tudo é Botox. Então, assim, o Botox, ele é um procedimento para paralisar a musculatura da face. Então, normalmente a gente faz Botox no terço superior da face. Preventivo principalmente, tá? Mas a gente também pode fazer o Botox para sorriso gengival, que não é um procedimento que a gente faz corriqueiramente, mas tem indicações. A gente pode fazer o Botox aqui no pescoço, nessas bandas platismais aqui para melhorar essa região de pescoço. Quando a gente relaxa essa musculatura, a gente consegue melhorar um pouco o contorno facial também do paciente. A gente consegue fazer Botox nessa região aqui de mento, ó. Que às vezes os pacientes também não sabem que dá para fazer, porque justamente todo mundo se incomoda muito com essa região aqui Exato. e com o frontal, e esquecem que existem outras regiões que a gente pode fazer a toxina também. Mas com certeza, de todos os procedimentos que eu faço aqui no consultório, o que eu mais faço é a toxina. Porque ela é indicada em praticamente todos os casos, assim. É difícil ter um paciente que chega aqui que você fala, ai, você não precisa fazer. Então, a gente geralmente começa pelo Botox, toda a harmonização facial. Quero ver se tem algumas perguntas aqui. Tá. Qual a ordem ideal para os procedimentos entre Botox, microagulhamento e os fios? Então, geralmente... E PRF. Estão Tá. perguntando qual é a ordem que você faria? Então, geralmente a gente tem que fazer análise facial, né? Mas normalmente a gente começa relaxando a musculatura. Para a gente conseguir esse relaxamento de musculatura para quando a gente for fazer o microagulhamento, ficar mais fácil da gente microagulhar. Então, geralmente, eu faço a toxina, a gente aguarda 15 dias, que é o resultado final, e a partir daí a gente já pode trabalhar com microagulhamento, com fio, com PRF, porque a gente vai estar lidando em outras camadas da pele. Então, não teria problema. Aí, dentro do planejamento individual de cada paciente, a gente consegue ir vendo o que vai ficando melhor também, porque geralmente alguns procedimentos para estímulo de colágeno eles têm pós, o paciente gosta de fazer na sexta-feira, para na segunda-feira já tá novo. Isso. Agora a gente faz todos os seus procedimentos, mas tem que dar uma continuidade em casa, a manutenção. Qual seria a manutenção ideal para prolongar esses procedimentos? Aqui no consultório, eu sempre indico o uso de um home care, né? Para paciente continuar esse tratamento, Exato. para prolongar os resultados, na verdade, né? Então, o que eu sempre falo é que não importa se você vai fazer um home care que seja manipulado específico para o seu rosto, ou se o paciente prefere, às vezes, ir na farmácia e comprar alguma coisa que ele escolha, o importante é você usar. O que eu imprescindivelmente falo para todos os meus pacientes? O mínimo que você precisa usar, não só pós-procedimento, como na vida, é o protetor solar. É o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa usar, é protetor solar. Se o paciente já tem o costume do protetor solar e tudo mais, eu sempre falo que é imprescindível usar uma vitamina C de manhã no rosto. Eu gosto muito de, principalmente no inverno, trabalhar com ácidos, que a gente daí intercala com sérums, hidratantes. Então, tem um monte de perguntas aqui. O que fazer para papada, especialmente em pessoas mais velhas? Então, vamos lá. A gente conversou sobre papada antes. A gente tem que fazer uma avaliação facial. Então, a gente tem que ver qual que seria a indicação para essa papada. Se essa papada é de gordura, se a gente observa uma gordura submentoniana na região, ou se essa papada é proveniente de uma flacidez de pele. E aí, a partir daí, a gente vai indicar o procedimento correto. Se for gordura, a gente pode fazer uma lipo de papada cirúrgica, ou a gente pode fazer uma lipo de papada enzimática. E se for de
de excesso de pele, a gente tem que trabalhar estímulo de colágeno. Tá. Normalmente a gente trabalha o estímulo de colágeno com bioestimulador. E aqui eles estão perguntando, quando você indica o protocolo? Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que é o protocolo. O protocolo Exato. ele é uma associação de técnicas para a gente obter um resultado melhor para tratamento de pele. O que o protocolo pode fazer? O protocolo ele pode ser associado vários. A gente vai trabalhar com microagulhamento, independente de qual seja, com MMP ou se for com pistola. A gente vai trabalhar o microagulhamento, seguido de um peeling profundo, selando com um peeling de retinóico. Então, são vários procedimentos que, quando eles são unidos, eles podem... Daí vai variar as porcentagens e os produtos que a gente vai aplicar. Ele pode ser utilizado para cicatriz de acne, para flacidez, para manchas, principalmente para melasma. A gente sempre associa a toxina intradérmica, então é bom para paciente que tem rosácea também. Então, vai depender de qual é a indicação do paciente. Mas são procedimentos que a gente pode fazer o ano todo, mas que no inverno é quando realmente bomba de fazer, porque aí a gente não tá pegando tanto sol, né? Então, Claro. acaba facilitando o pós-procedimento, porque vai ter uma troca completa de pele. E aqui estão perguntando, como revigorar o colo para não ter medo de usar o decote? Então, sempre quando a gente pensa nessa região de colo, a gente tem que pensar na região facial. Por quê? Porque geralmente o que fica aqui no colo é um excesso de pele que está vindo daqui de cima. Então, quando a gente começa a reestruturar o rosto e reestruturar principalmente a região de pescoço, a gente já consegue melhorar essa região. Mas sim, dá pra gente fazer um rejuvenescimento de colo com PRF, com bioestimulador. Tem como a gente trabalhar essa região para melhorar, para poder usar blusa mais enviesada nessa região, sim. Você falou também de protetor solar. Eu preciso pôr protetor solar num dia nublado? Sim. Então, tem até uma pergunta aqui da Juliana Saladini. Se o protetor solar é com cor ou sem cor? Eu sempre indico protetor solar com cor. Por quê? Você perguntou, às vezes dentro de casa, não preciso usar protetor. A gente sempre indica usar protetor dentro de casa, sim, por causa dessas luzes do nosso dia a dia. Eu nunca pus protetor dentro de casa, eu ponho quando saio só. Eu nunca Mas faço ó, a ideia de pôr todo mundo protetor. é assim. Fala, hoje eu não vou sair, eu não vou colocar, não vou gastar. Claro. Porque Nunca. assim, as luzes azuis que a gente chama, que são essas... A própria luz do aparelho celular, ela é uma luz nociva para a nossa pele. E a gente só consegue bloquear esses raios com a cor. Então, por isso que eu falo para os pacientes que o ideal é sempre utilizar o protetor solar com cor. Ah, mas eu não gosto. Gente, hoje em dia tem... Se você for na farmácia, você vai encontrar tanta marca e tanto tipo de protetor solar que eu brinco com meus pacientes que é impossível você não encontrar um que você goste. É impossível dentro da quantidade que tem. Tem gente que fala assim, mas esses com cor. Tem uns que tem uma corzinha bem suave que a gente fala que eles são uniformizadores de pele. Já é melhor do que o protetor solar, que não tem nada. Qual o número do protetor solar que você acha? Porque tem tem cremes que tem protetor solar já. Sim. Tem a base, ou então hidratantes com protetor solar 15 e 18. Tem outros que já cremes para o dia que tem até protetor solar 30. E eu sempre uso mais forte, aquele 50 quando eu vou para a praia, quando ando no sol, um passeio. Mas você acha que eu gosto de indicar para o paciente usar no dia a dia um protetor solar 50 para mais. No dia a dia? Dentro de casa mesmo? Porque você vai estar... na verdade, você vai acabar usando mesmo. Ninguém vai ter um protetor para sair, outro para... Não, compra um só. Um só e usa aquele. O ideal você tem alguma marca específica? Alguma coisa assim que você recomenda? É melhor? Porque tem muita. Quando eu vou na farmácia, que eu ainda fui ontem e estava precisando comprar protetor.
Eu não comprei, porque tinha tanto protetor que eu disse, eu vou aproveitar quando conversar com a Gisele para saber Tinha que ficar qual, até perdido, né? qual que você recomenda. Ó, eu gosto bastante do Epsol, eu gosto do protetor da La Roche, da Vichy também é muito bom, da Adicus. O que que vai variar entre eles? Eu acho que a Exato. gente tem que sempre analisar o nosso tipo de pele. Por exemplo, assim, eu tenho a pele muito seca. Então, para mim, pode ser um protetor solar um pouquinho mais oleoso, que ele não vai deixar a minha pele oleosa. Mas eu tenho muitos pacientes que falam assim: nossa, eu já tenho a pele muito oleosa, eu não consigo usar tal protetor solar porque minha pele vira um óleo. Então, eu acho que, independente da marca de protetor solar que você escolha, você tem que escolher um que esteja dentro do teu tipo de pele. Para daí esse protetor solar ser realmente eficaz, senão ele vai acabar saindo durante o dia. Tem também aqui uma pergunta que fala qual é a diferença dos ácidos, do ácido hialurônico, que está muito em moda agora, e o ácido retinol. Então, vamos lá. O ácido hialurônico, ele é um ácido... Tá, só vou responder uma perguntinha que estava ali na tela, que estava perguntando se meu consultório está aberto para tratamento. Sim. Os dentistas, eles, em nenhum momento eles entraram no consenso do governo com relação ao Covid. E geralmente os consultórios odontológicos a gente já tem muito cuidado, já é o normal, né? Então, não, eu segui trabalhando. Eu fechei durante 2 meses, mas a gente está aberto, estamos trabalhando sim. Voltando à tua pergunta, você quer perguntar? Exato. Porque quase todos os produtos que a gente compra agora fala que tem esse ácido. Então, vamos lá. O ácido hialurônico, ele pode vir, está muito na moda, ele vira em creme. Está muito na moda agora. E também é o ácido que a gente usa para volumização facial no consultório. Então, assim, o ácido hialurônico, ele é um volumizador, ele vai repor volume de perdas de estruturas com o passar dos anos, ele vai volumizar lábios. Então, assim... Mas isso ele é no consultório. Isso. Mas O ácido retinóico, ele é um peeling. O ácido retinóico, ele é para pele. Mas aí é então, só aplicado no consultório. Não, tem ácidos retinóicos. Por exemplo, no kit do home care que eu dou para os meus pacientes, o paciente ele leva um produtinho que contém ácido retinóico na formulação para ele fazer um home care em casa e ele ter leve descamação em casa para ir melhorando sempre, afinando e melhorando a qualidade da pele. Ele tira ruguinhas, finas rugas, ele vai melhorando a longo prazo. Esse é o retinol. Isso, o ácido retinóico. O ácido hialurônico é basicamente um hidratante, não? Isso, o ácido hialurônico ele funciona como hidratante. Eu gosto sempre de indicar alguns cremes que eles têm aqueles... quando você lê ali os ingredientes. Na embalagem, ele fala assim, tem tantos pesos moleculares e tal. Porque o ácido hialurônico, dependendo do tamanho da molécula dele, ele não é tão bem absorvido. Então, tem alguns que falam assim, ele vem em 7 pesos moleculares. Aí ele vai sendo absorvido por várias camadas da pele. Então, é sempre bom prestar atenção nisso. Mas qualquer creme com ácido hialurônico que você compra, ele vai ser bom. A gente precisa prestar um pouco de atenção quando compra o creme, porque tem cremes aí que prometem que em 4 semanas tira todas as rugas, você rejuvenesce não sei quantos anos, e isso você pode usar quanto tempo quiser, não só 4 semanas, como 4 meses, 4 anos. Não faz, porque eu acredito que creme não faz milagre. Não, creme melhora a textura da pele. Ele é um complemento. Eu acho que o creme... ele sempre vai ser um ótimo complemento. Mas você pode ficar... Lógico, uma pessoa que a vida inteira usou creme, se você for compará-la com uma pessoa que nunca usou, vai dar muita diferença. Mas o creme, ele não vai fazer milagre, ele não vai parar o envelhecimento. Nada vai parar o envelhecimento. A gente sempre vai ter que estar fazendo procedimento para retardar um pouco desse envelhecimento. O creme, ele vai... ser um complemento, mas nunca é o ator principal.
A gente sempre tem que fazer procedimentos estéticos e complementar com isso, com cremes Isso. em casa. Agora, estão perguntando sobre a vitamina C. A vitamina C ajuda. E qual vitamina C que a gente deve usar? A vitamina C, tomar a vitamina C ou usar cero ou aquelas gotinhas, o creme de vitamina C no rosto? Qual é a que mais indicada? Ou as duas juntas? Então, é o que eu sempre falo. Todo santo ajuda. Se você ingerir, a vitamina C ela é um antioxidante. Então, você pode tanto tomar via oral, em comprimido, quanto passar no rosto. Os dois são bons. Se você conseguir associar eles, melhor ainda. Mas quando a gente fala de pele, tratamentos diretamente ligados à pele, eu sempre indico para os meus pacientes passarem vitamina C de manhã antes do protetor solar. Sempre. Vitamina C que você indica é gotas ou creme? Porque existe um sérum que é vitamina C, sérum. São gotinhas que a gente põe uma gota na pele e passa no rosto. E tem outros que são cremes com vitamina C. Qual que você acha mais indicado? Então, eu gosto de indicar para as minhas pacientes uma vitamina C que ela se chama Stabilize C. Ela é manipulada e ela vem num frasco duo. Então, assim, ela vem com o ativador e com a vitamina C. Então, você aperta os dois êmbolos aqui e mistura ela na mão. Isso evita com que, toda vez que você abre um frasco de vitamina C em casa, se ela for líquida, ela vai evaporar. E quando ela evapora, ela perde um pouco dessa ação dela em pele. Então, eu gosto e eu indico sempre a vitamina C, dessa que é manipulada por causa do Stabilize C. É a minha preferida. Mas eu sempre penso assim, que qualquer vitamina C que o paciente compre, se estimule a usar e use a longo prazo, ela vai ser boa. Então, independente do tipo que seja, o importante é usar. O importante é usar. Não adianta comprar e não usar, como creme. Exatamente. Tem que comprar e tem que usar. Exato. Sim. E essa vitamina C que você fala manipulada, eu posso ir numa farmácia de manipulação e dizer que eu quero vitamina C? Ou é melhor ir com a receita? Não, tem que ir com a receita médica. Na verdade, para você conseguir manipular uma vitamina C, você tem que ir com a receita. Se você chegar na farmácia, geralmente eles não manipulam sem receita, não tem como. Não sabia. Então, quer dizer que primeira coisa que você recomenda para... Deixa eu ver aqui mais perguntas que tem. Mas vamos conversando. A primeira coisa para ter uma pele bonita, primeiro tem que tratar, que você falou que depende de quando a pessoa começou a tratar a pele. E para tratar a pele precisa aquele processo. Primeiro, lavar bem o rosto. Eu lavo com sabonete líquido, que tem menos ácido. E depois, o que você acha? De noite, por exemplo, a continuidade. Lava o rosto, passa depois um tônico, não sei se usa o tônico, aquelas águas modernas, que é aquele sprayzinho. Água termal sempre é indicado, mas eu sempre penso assim, vai variar muito do tipo de pele da pessoa. Tem pessoas que não vão se adaptar com ácidos à noite, tem pessoas que não se adaptam com cremes que são extremamente hidratantes, por exemplo, um Cicaplast é um creme que pode deixar uma pele oleosa, mais oleosa. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar a respeito de cremes que sejam bons para o seu tipo de pele. Aí a gente tem que fazer uma avaliação. Então, para indicar cremes para cada paciente é muito individual, sabe? É difícil falar assim num contexto geral. Eu acho que o contexto geral é hidratar a pele, lavar com um sabonete específico para o seu tipo de pele, nunca passar sabonete de corpo no rosto, porque não é indicado. Claro. Então, assim, tônico pode passar? Pode, ele faz uma limpeza profunda de pele. Se você tiver uma pele mais sensível e começar a usar tônico todo dia, a sua pele vai ficar mais sensível ainda, dependendo do tônico que você usar. Porque também tem muitos produtos, então é bem difícil, assim, indicar alguma coisa específica, porque varia muito. Hoje em dia, a gente tem muito dermos cosméticos no mercado. E depois, em seguida, do tônico, o creme para a noite. Qual é a diferença do creme para a noite e do creme para o dia? Eu tenho que usar o creme para a noite que a gente compra
nas farmácias sempre de noite, eu não posso usar o creme da noite de dia ou vice-versa? Qual é a diferença básica deles? Então, aí depende do creme, na verdade. Se tá escrito na embalagem que é para usar à noite, é porque tem alguma coisa na fórmula que não pode ser utilizado durante o dia. Geralmente são ácidos. Então, se é para ser usado à noite, tem que usar à noite. Você não vai ficar brigando com a embalagem do produto. Não, não pode. Então, geralmente, os cremes que são indicados para usar à noite, eles são mais fortes e eles muitas vezes podem ter ácido. E se você usar um creme com ácido durante o dia, você vai manchar teu rosto, você vai manchar a pele. Então, vamos a mais uma pergunta assim. Qual a indicação quando você trabalha em um ambiente poluído? Quais os cuidados? Eu acho que o principal para ambiente poluído é sempre estar protegendo o rosto com protetor solar, né? E fazendo a reaplicação do protetor solar. Protetor solar é uma coisa que a gente sempre fala assim, que ele tem um período que ele vai funcionar. Se você passar de tantas horas, ele já não está mais funcionando. E é difícil você convencer os pacientes de que tem que reaplicar. Então, eu acho que assim, quando você já trabalha num ambiente poluído, o mínimo que você tem que fazer é protetor solar, creme em casa, procedimento estético. Dependendo do grau de poluição, tem que usar máscara. Daí tem que analisar cada caso. Certo. Então, além desses cuidados todos, o que mais você indica, além dos cuidados todos para a pele? Procedimento estético em consultório. Não, mas além de ir no consultório, eu acho que deixa eu ver aqui, eu já te falo. Tem gente que está perguntando o teu consultório, já me diz. Mas eu acho o seguinte, eu vou falar de mulheres da minha idade. Eu acho que quase todas as pessoas de 80 têm a pele seca, porque já passaram por aquele processo da menopausa, não tem mais aqueles hormônios funcionando, então com o tempo vai ressecando. Então, eu gosto muito de hidratar muito a pele, tomo bastante água e fazer exercícios. Eu acho que tomar água é uma das principais coisas. Para a gente ter uma pele bonita, viscosa, tomar água é imprescindível. Isso, exercícios físicos e boa alimentação. Aí já meio caminho andado para ter uma pele. Meio caminho andado. Até e usar protetor solar. E usar protetor solar. E é o que eu digo. Os pacientes no consultório que se hidratam bem, que tomam mais água e tudo mais, são pacientes que têm uma melhor recuperação de procedimentos estéticos. Geralmente, os resultados dos procedimentos estéticos nesses pacientes é muito melhor do que em pessoas que não tomam tanta água. Então, água é vida. Água é vida. Eu tenho uma última pergunta aqui, porque nosso tempo está quase... Eu vou responder a pergunta que foi feita antes, que perguntaram onde fica meu consultório. Exato. Então, o meu consultório hoje ele está localizado ali na Avenida Batel, número 1550, a sala é a 407. Então, todas essas informações tem no meu Instagram profissional, que é o @DRA_GiseleMila. E fica uma quadra antes do Pátio Batel, é super pertinho, é super facinho de chegar. Exato. Então, eu antes de me despedir de você, eu quero muito agradecer você vir tomar teu tempo e vir até aqui e conversar e dar tantas dicas tão boas que tenho certeza que todas nós vamos aproveitar. Principalmente o Botox. Quando minhas amigas vão casar os netos, eu digo, olha, antes do vestido tem que pensar no Botox. Por que Botox? Porque para aparecer bem na foto. Foto de casamento é uma coisa que fica para a vida. É para o resto da vida. Vai mostrar para os filhos, para os netos, olha quando a vovó casou e tal. Então, a avó tem que aparecer muito bem. É tão importante. Não, Botox é essencial. Eu sempre, o primeiro conselho que dou para todas as minhas amigas, e todas as vezes que meus netos casaram, eu tenho 6 netos e 8 bisnetos, e até para outras festas de família, eu corro, faço Botox também, agora vou fazer com você Botox. Botox é assim para quê? Mas você está cada dia mais bonita. Para estar bem, para estar descansada, com aparência melhor suave. idade. Para acharem você bonita. Nossa, é uma beleza.
Então, Não tá tem bom. nada melhor do que a gente estar se sentindo bem, né? É a melhor coisa se sentir bem e sair bem na foto também, que é importantíssima. E antes de me despedir de você, eu quero dizer para os amigos que estão assistindo que na próxima quarta-feira teremos uma outra live, que será com uma amiga minha, Márcia Tocafondo, que vai nos ensinar a como comprar os vinhos de dia a dia. Ai, que delícia! Que delícia, né? Porque a gente chega lá, não sabe o que comprar. Ela faz parte da Confraria Feminina de Vinhos de Curitiba, entende bem do assunto e vai nos ensinar o que comprar, especialmente agora no inverno, que nós precisamos de um vinho. Gisele, muito obrigada. Estaremos logo Obrigada a você pelo convite. Estaremos eu logo no amei. seu consultório, pode estar certo. Obrigada. Eu fico te aguardando. Isso, e para todos que estão nos seguindo. Obrigada Até a pela próxima oportunidade. parte. Obrigada. Um beijo, boa noite. Boa noite para vocês. Bye, bye. Tchau.